no capítulo 19 do livro de Atos, nós vamos iniciar falando sobre mais um registro do batismo com o Espírito Santo. O Apolo, ele foi para Coríntios e Paulo, chegando a Éfeso, encontrou com alguns discípulos. No versículo 2 e 3, Paulo descobriu que aqueles discípulos não tinham ouvido sobre a existência do Espírito Santo e que tinham sido batizados apenas no batismo de João, ou seja, no batismo nas águas, certo? Paulo explicou que Jesus tinha cumprido a sua missão e eles foram batizados em nome de Jesus. Paulo impôs as mãos sobre eles e aqueles 12 homens receberam o Espírito Santo. Isso nós encontramos aqui no capítulo 19 de Atos, do versículo 1 a 7. Olha só o que disse aqui mais um texto. Aconteceu que, estando Apolo em Coríntios, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando-lhe alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Isso, irmãos, é poderoso, porque não é apenas o recebimento da palavra, não é apenas o aceitar Jesus. O crente, ele precisa do revestimento de poder. Precisamos do revestimento de poder. O que é isso? O batismo com o Espírito Santo vir sobre nós, para que nós possamos ser verdadeiras testemunhas eficazes para a glória do Senhor. Paulo e a sua temporada em Éfeso. Por exemplo, Paulo ensinou na sinagoga durante 3 meses. No versículo 9 e 10, pela oposição de alguns judeus, ele saiu de ensinar na sinagoga e continuou seu trabalho na escola de Tirano. Em outro momento vamos falar sobre essa escola. Ele ensinou na escola de Tirano por mais de 2 anos. O resultado foi que todos os habitantes da região ouviram a palavra de Deus. Alguns judeus, eles tentaram usar o nome de Jesus com palavras mágicas para expulsar demônios, mas o espírito maligno os atacou. Como resultado disso, o povo respeitou ainda mais o nome do Senhor Jesus. Isso está em Atos 19, no capítulo 13 ao 17. Tá? Eu recomendo que você leia o capítulo todo para você entender. Estou tentando aqui resumir capítulo a capítulo. Tá bom? E olha só o que acontece no versículo 20 do livro de Atos. 18 a 20. Os efésios mostravam seu arrependimento, queimando seus livros e de artes mágicas. Todos esses livros juntos tinham um valor de 50.000 denários. Meu Deus do céu. O salário na época, de um dia de trabalho. Certo? Então, olha só. Eles queimaram os livros, receberam a palavra e entenderam o poder do Evangelho e o poder do Senhor. Então, muitos dos que creram vieram confessando publicamente, as suas próprias obras. Então, olha só a obra grandiosa que o Senhor estava realizando através da vida de Paulo. Ok? Vamos ali para Atos 20, onde nós falamos aqui da terceira viagem missionária de Paulo. A terceira viagem missionária em Atos capítulo 20. Então, o que a gente encontra aqui? Paulo volta para Macedônia e Grécia, tá? Macedônia e Grécia. Então Paulo sai de Éfeso, vai para Macedônia e Grécia. Paulo ficou sabendo de uma cidade planejada por alguns judeus e resolveu voltar para Macedônia, uma cilada, resolveu voltar para Macedônia, para a Ásia. As pessoas que acompanharam Paulo foram para Troade e esperaram lá. Depois de passar uma semana em Troade, Paulo e seus companheiros se reuniram com os discípulos no primeiro dia da semana para participarem juntos da ceia. O primeiro dia da semana não é a segunda-feira. O primeiro dia da semana é o domingo, o dia do Senhor, tá? Perdão. O que nós denominamos o dia do Senhor, ok? Primeiro dia da semana é domingo. O dia do Senhor é o sábado, o Shabat, ok? Às vezes é um outro estudo, tá? Você não é obrigado a guardar o sábado, apenas o sábado. Ele foi o dia que o Senhor, Deus, descansou de toda a sua obra, de toda a sua criação. Tá? Mas Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado. Estou dando aqui um spoiler sobre o sábado. Eu sou o Senhor do sábado. O que Jesus estava dizendo? Que o descanso não era apenas o sábado. E que as pessoas deveriam trabalhar 6 dias da semana e descansar um. Jesus estava dizendo: eu sou o teu descanso.
Jesus é o nosso descanso. Ele é o Shabat, ele é o nosso sábado, o nosso descanso. Ok? Um ensino, né, muito prático do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, depois de fazer isso, numa situação na qual Paulo se estendeu pregando até meia-noite, um jovem chamado Eutico foi dormir, caiu da janela, terceiro andar e morreu, mas ele ressuscitou. Tá certo? Vocês lembram dessa história? Desse jovem ali na janela? Tem muita gente na janela dormindo. Embora você esteja ali atento à palavra, mas não durma. Receba a palavra. Paulo ressuscitou aquele discípulo, né, até o dia seguinte. Paulo viajou por terra e se reuniu com Lucas e outros companheiros em Assós. Depois disso, continuou por navio até Mileto e foi com pressa chegar até Jerusalém antes do dia de Pentecostes, ou Pentecostes, tá? E assim Paulo faz reunião com os presbíteros, ele fala, né, novamente tudo que tinha feito nessa viagem missionária, expressa a sua gratidão, a sua alegria do trabalho, fala do que aconteceu com o Espírito Santo e, claro, traz ensinamentos e doutrinas, ensinamentos sobre tudo que tinha acontecido e que tinha a ver com o mover do Senhor com os gentios, tá? Em Atos 21, nós vamos falar agora sobre as viagens de Paulo e o testemunho interior de Paulo, ok? A viagem de Paulo para Jerusalém, no retorno, né, de mais uma viagem missionária, Paulo e seus companheiros passaram por Cos, Rhodes e Pátara, né? Eles embarcaram em outro navio que os levou até Tiro, onde ficaram 7 dias com os irmãos. Onde Paulo andava, ele ficava, ensinava, pregava e Deus operava. Em Tiro, os discípulos recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas passados alguns dias, ele e seus companheiros prosseguiram a viagem. Eles passaram um dia com os irmãos em Prolemaida, né, e ficaram algum tempo na casa de Filipe, em Cesareia. Então, olha só, Paulo precisava ir para Jerusalém, né, mas Filipe, um dos que estava ali em Jerusalém, disse, o mesmo Filipe que serviu as viúvas em Jerusalém e pregou a Samaria em Atos 8, no momento ao qual ele chega a Cesareia, aparentemente ficou um bom tempo também naquele lugar. Então, olha só, tudo estava acontecendo, os discípulos estavam em movimento, tanto Paulo, tanto como Filipe, mas existia algo a qual Paulo deveria realizar, né? Fala para ele, Paulo, fica aqui, não vai para Jerusalém. O que o Paulo faz? Ele sente, percebe o testemunho interior, tá? Então, olha só, o que acontece aqui em Atos 20, 23? Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. O que Paulo estava falando? Ele sabia que aonde ele fosse, ele ia ter perseguição. E o Espírito Santo fala com ele, por onde você passar, haverá cadeias e tribulações. Então, o ir a Jerusalém também significava um risco, também era um perigo, né? E Paulo enfrenta sofrimentos em Jerusalém. Versículo 17 diz, os cristãos de Jerusalém receberam Paulo e ele falou com Tiago e seus presbíteros sobre o trabalho com os gentios. Os irmãos de Jerusalém falaram com Paulo a respeito de algumas pessoas que tinham recebido informações através de outros que Paulo estava tentando destruir os costumes da lei de Moisés. Mais um problema para Paulo. Sugeriram então que ele fosse purificado no templo com alguns outros homens para mostrar que ele não se opõe às práticas judaicas. Lembra da estratégia que eu falei para vocês? Pois então, mais uma vez Paulo se submete a uma estratégia para que ele pudesse ter abertura com os judeus. Paulo aceita o conselho, entra no templo juntamente com os outros homens para se purificar. 1 Coríntios 20. Relatos que ele raspou a cabeça. Ele estava lá num ritual de purificação que existia nos judeus. Certo? Então, os judeus da Ásia, eles pensavam que Paulo tinha levado um gentio ao templo para agitar as multidões e tentaram matá-lo. Olha só. Então as pessoas estavam com a cabeça muito fechada em relação ao que Deus estava fazendo, o novo de Deus. Então quando a gente vê um mover de Deus diferente, precisamos abrir a nossa mente, o nosso coração e entender o que o Senhor está fazendo e realizando nesse momento. Ok? Os judeus alvoroçavam o povo e agarraram Paulo, o arrastaram para fora do templo, procuraram eles matá-lo, versículo 31. Ao verem o comandante e os soldados pararam de espancar Paulo,
o comandante ordenou que Paulo fosse acorrentado com suas cadeias e ao chegar às escadas foi preso. Né? Foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão. Assim, ele ficou quase destruído. A massa, né, de povo seguia Paulo gritando: matai-o, matai-o. Olha só, judeus, tementes a Deus. Então olha só como Paulo pregando o evangelho só porque na cabeça deles existiam diferentes, já queriam apedrejá-lo, tentando seguir a lei de Moisés, de que algumas coisas eram maldição, e etc, etc. Mas ele estava fazendo uma obra poderosa, sendo usado pelo Espírito Santo, e mesmo assim, tentaram matá-lo. Ok? Mesmo assim, Paulo, sendo apedrejado, e a multidão, Atos 22, né? Agora vamos entrar em Atos 22, Paulo faz um discurso de defesa. E ele pede permissão ao comandante para poder falar. E a defesa de Paulo perante o povo, capítulo 22 de Atos, diz: Paulo começou a falar na língua hebraica. Opa! Quando o povo prestou atenção à sua defesa. Então, pessoal, por que ele fala nesse idioma? Porque ele sabe falar hebraico. Então, Paulo explica a própria história, falando da instrução que ele recebeu de Gamaliel, um sumo sacerdote, e de como ele tinha perseguido os cristãos, o antigo Paulo. Ele falou da visão que teve de Jesus no caminho para Damasco, dizendo que Jesus o mandou a Damasco para que descobrisse o que ele deveria fazer. Paulo estava testemunhando, testificando a sua vida. O que eu resgato desse aqui? É muito importante a gente ouvir as pessoas. Ouvir o lado das pessoas, escutar as pessoas. Olha só o que acontece aqui, ó. Missão sobre a abrangência de Paulo, Atos 22, 14 e 15. Diz: então ele disse: o Deus dos nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a verdade. Veres o justo e ouvires uma voz na própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. O que Deus fala para ele? Deus fala com Paulo. Jesus aparece a ele e o comissiona a uma grande obra. Paulo conta esse testemunho no livro de Atos 3 vezes. Então, é de extrema importância. Paulo sempre tem que estar falando sobre o testemunho dele, sobre o que Jesus fez com ele, sobre o encontro que ele teve, porque as pessoas não aceitavam que esse homem fizesse o que estava fazendo. Capítulo 23. A defesa de Paulo perante o Sinédrio. Tá? Sinédrio. Então, Paulo começa sua defesa dizendo: sempre tinha agido com uma boa consciência diante de Deus. Ananias, sumo sacerdote, mandou que as pessoas perto de Paulo batessem na boca dele. Paulo repreendeu dizendo a Ananias: seria ferido por Deus. Quando Paulo foi acusado de falar mal do sumo sacerdote, ele disse que não sabia se tratar do sumo sacerdote. Paulo percebeu que o Sinédrio não iria deixá-lo se defender. Então ele incitou uma controvérsia entre eles, baseada na afirmação de que seu crime havia sido acreditar na ressurreição de Cristo. Olha só o cenário. O sumo sacerdote está lá, começa a atacar Paulo, pede para bater na boca dele. Paulo faz uma afronta para ele, né? O repreende. Paulo percebeu que estava tudo armado para ele, então disse: se eu não posso com a força, eu vou poder com a mente. Só estou aqui parafraseando. Então ele lança uma: estou sendo acusado por acreditar na ressurreição do Cristo Jesus dos mortos, né? Da ressurreição dos mortos. Por que ele fala isso? Porque ele tinha saduceus. Eles não acreditavam na ressurreição, nem anjos ou espíritos. Os fariseus acreditavam em todas essas coisas, não consideravam Paulo como culpado. Então ele joga verde. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, os fariseus acreditavam, e aí gerou uma controvérsia. Olha só, então o sumo sacerdote deveria se definir diante de todas as pessoas, diante de Paulo. Então o comandante faz o que mandou, que o guarda tirasse Paulo do meio do sinédrio para proteger. Paulo fez uma jogada de mestre naquele momento, tá? E um versículo que eu nunca tinha parado para... Estava com bastante tempo que eu não li o livro de Atos, assim, de uma forma mais atenciosa. Atos 23, 11. Eu vou ler aqui para vocês. Diante de tudo que Paulo estava passando, à noite seguinte, o Senhor pôs-se ao lado dele
Diz: coragem, pois do modo por que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também faças em Roma. Você tem noção do que aconteceu nesse momento? O Senhor vem para perto dele e dá uma palavra para o Paulo. Coragem, meu amigo. Coragem, força, se anime. Porque da mesma forma que você tem pregado aqui, você vai pregar ali, você vai continuar a sua missão. Então imagina que revigorante, um renovo. Deus sempre vem até você nas horas de aflição e angústia, para te dar coragem. Quando você se sentir fraco, Ele vai estar aí presente para te dar uma palavra. Atos 24. Ações dos judeus contra Paulo. Olha só, Ananias chegou como orador, com o orador Tértulo para fazer acusações contra Paulo. Tértulo fez um discurso eloquente tentando ganhar o favor de Félix contra Paulo. Ele falou de administração excelente e benevolente de Félix. É um babão, desculpa até a expressão. Então, Félix como governador, ele não era um bom governador, mas estava o Tértulo, o que hoje em dia são chamados de tertulianos, com uma forma de expressão que são aqueles que gostam de acusar e apontar de forma crítica a sua doutrina. Ele se aproveita disso e fica elogiando o governador, E Félix era alguém que se aproveitava da sua posição social para oprimir as pessoas, maltratar as pessoas. Versículo 10 diz: por sua parte, comentou somente Paulo, o fato de Félix ter julgado a nação durante muitos anos e não falou da qualidade da sua administração. Olha só, Paulo. Tértulo disse que Paulo promoveu dissenções entre os judeus no mundo inteiro e tentou profanar o templo. Não era verdade, mas voz de governador. Ele descreveu a intervenção de Cláudio Lísias como uma nação de violência para impedir o processo justo da lei dos judeus. Tá? Paulo se defende, vou ler aqui algumas coisas da defesa de Paulo. Paulo explica sua viagem a Jerusalém para levar esmolas às pessoas. Daquele lugar fazer uma oferta no templo, demonstrando assim a injustiça dos judeus, porque eles tinham descuidado as pessoas. As pessoas que provocaram um tumulto em Jerusalém não apareceram para fazer acusações. Cadê os meus acusadores? Ele admitiu somente uma ofensa, pregar a doutrina da ressurreição. Félix não julgou o caso de Paulo, dizendo que estaria até a chegada de Cláudio Lísias. Paulo ficou preso com bastante liberdade. Félix e a sua mulher, Drusila, ouviram as palavras de Paulo sobre a fé em Jesus. Félix ficou com medo quando Paulo falou do juízo vindouro. Drusila, a mulher de Félix, era judia, filha de Herodes Agripa, que morreu no capítulo 12, irmã de Herodes Agripa. Esperando que Paulo desse dinheiro para comprar sua liberdade, Félix o deixou preso durante os últimos 2 anos que serviu como governador. Você tem noção disso? 2 anos preso num lugar com uma certa liberdade, esperando dinheiro para que Paulo, da parte de Paulo, para que ele pudesse ser livre. Atos 25. Paulo se defende perante o governador Festo. Assumiu o governo no lugar de Félix e ele visitou Jerusalém. Os líderes judaicos pediram que ele mandasse Paulo para Jerusalém. Festo disse que ele ouviria as acusações dos judeus contra Paulo. Festo chamou Paulo e os judeus fizeram muitas acusações contra ele. Festo, querendo usar Paulo para ganhar o apoio dos judeus, sugeriu que ele fosse julgado em Jerusalém. Paulo, já sabendo que os judeus iam matá-lo, apelou a César para não ser enviado de volta a Jerusalém. Festo, de acordo com a lei romana, cedeu ao pedido de Paulo, que iria até César. Herodes Agripa II e a sua irmã Bernice visitaram Festo em Cesareia. Festo aproveitou a oportunidade e falou com Agripa sobre o caso de Paulo. Agripa disse que gostaria de ouvir Paulo. Havia uma fome das pessoas. Festo apresentou Paulo e explicou seu caso, dizendo que não tinha achado o réu de morte e não sabia explicar o caso a César. Certo? Então, o capítulo 25 ele é muito preciso em relação ao momento que Paulo estava vivendo, em relação a acusações já agora no nível civil. Certo? O nível civil, claro, não deixar de ser espiritual. Atos 26.
a briga continua com as autoridades, né, da cidade. O texto fala novamente conversão de Paulo, né? Feito capítulo 9, 22. Falei que Paulo 3 vezes comenta seu testemunho. Então Paulo saluda Agripa, né? Paulo explica que ele acreditava, ainda acreditava na promessa, que tinha a mesma esperança dos outros judeus, certo? Ele destacou a verdade fundamental do evangelho que ele pregava, a ressurreição. Paulo mostrou que ele entendia a posição dos judeus, porque ele mesmo tinha perseguido os cristãos. Paulo contou a história do seu encontro com Deus, com Jesus no caminho, isso tudo falando para o governador. Disse que obedeceu às instruções dos judeus e foi preso em Jerusalém por causa da pregação. Disse que Deus o protegera, deixando pregar várias pessoas para mostrar que Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Então, Paulo começou uma defesa impecável. A viagem, versículo capítulo 27. A viagem de Paulo a Roma e o naufrágio. Diante de tudo isso, Paulo foi enviado, né? Diante de tudo isso, estou falando aqui, foi enviado para, né, ser acusado, ser julgado. Vamos aqui analisar os últimos 2 capítulos de Atos. Viagem de Paulo a Roma e o naufrágio. Paulo foi entregue a Júlio, um centurião, e foi acompanhado por Aristarco de Tessalônica e Lucas. A última parte desse livro de Atos em Lucas, em que Lucas está junto com Paulo, sabemos que Lucas, certo, um dos autores da narrativa de livro de Atos, versículo 9 diz: a navegação se tornou difícil e perigosa, porque o inverno com seus ventos fortes estava chegando. O centurião tinha que escolher entre o conselho de Paulo, prisioneiros e marinheiros, né? Ele rejeitou a visão de Paulo, que Paulo teve em relação ao naufrágio, e aí vem e começa a acontecer uma série de fatos. Paulo falou com as pessoas no navio, dizendo que um anjo tinha revelado para ele que o navio seria destruído, mas todas as pessoas iriam sobreviver. Houve naufrágio, mas todos chegaram vivos à terra, exatamente como Paulo tinha previsto. Tá? Capítulo 27 de Atos, leia. Ok? Vamos ao último capítulo, já para a gente encerrar nossa maratona no livro de Atos. Paulo na ilha de Malta. Primeiro, versículo 1 e 2. Paulo da ilha de Malta recebeu bem-vindo do desastre, né? Bem as vítimas também receberam ele bem. Paulo foi mordido por uma cobra. Os habitantes da ilha concluíram que ele era um assassino, sendo castigado pelos seus crimes. Mas, quando eles viram que ele não sofreu nada, chegaram à conclusão que ele era um Deus. Então, nem tudo que acontece... Meu Deus, aqui é muito sério. Tudo que acontece na vida da gente, as pessoas sempre vão falar. Aqui no caso, aconteceu isso porque ele deve ser um criminoso. Quando as pessoas veem o contrário, acontecer isso porque ele, né, pode ter uma outra vida oculta, alguma coisa diferente. Olha só o texto, Atos 28, 5, 6. Porém, ele sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, tem gente esperando o teu mal, tem gente esperando você inchar, tem gente esperando você tropeçar, tem gente na plateia esperando você tropeçar. Vendo que nem o mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam, ele é um Deus. Aí então, não aconteceu nada de ruim. Estava esperando, comendo pipoca, que acontecesse alguma coisa com ele, e nada de ruim aconteceu. Paulo chega a pregar em Roma como prisioneiro. Versículo 11. Depois de invernar em Malta, eles foram para Roma. 16. Foi permitido que Paulo morar numa casa alugada, com um soldado o guardando. Atos 28, 30. Pois por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. Certo? Paulo convocou os líderes judeus em Roma e explicou que ele foi preso por causa da sua fé na esperança de Israel. Um grande número de judeus se reuniu na casa de Paulo e ele tentou convencê-los a respeito de Jesus. Houve uma divisão entre os judeus, alguns acreditavam e outros rejeitavam a palavra. Paulo continuou por 2 anos como prisioneiro em Roma, mas com a liberdade para pregar e ensinar sobre Jesus em casa. A forma otimista, como o livro de Atos, termina e bastante incentivadora, pois a despeito de todas as dificuldades, o registro final é o quê? Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam pregando o evangelho, o reino.
e com toda intrepidez, sem impedimento. Alguns ensinavam as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Que tremendo, que coisa gloriosa, que bênção. Como o apóstolo Paulo nos ensina a ser fiel no propósito. Quem é fiel no propósito vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar tribulações, angústias, mas você não pode desistir. A gente pode morrer. Eu encerro dizendo o seguinte: a gente pode passar, mas a nossa história jamais será apagada. Espero ter sido bênção para você nessa maratona aqui do livro de Atos. Que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente. Em nome de Jesus. E até uma próxima aula. Deus abençoe.